Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Filosofia e o papo de hoje é sobre uma das maiores revoluções do pensamento humano, o nascimento da filosofia lá na Grécia Antiga. Para a gente entender esse momento fascinante da história, vamos dar uma olhada no nosso roteiro. A gente vai começar com o grande porquê grego, depois vamos entender a transição do mito para a razão, o logos. Aí a gente explora como a política, a economia e até o comércio criaram um ambiente perfeito para essa revolução toda que, olha, reverbera até hoje. Vamos nessa? Pois é, tudo começa com uma pergunta. Mas não é uma pergunta qualquer, sabe? É uma pergunta tão fundamental que acabou se tornando a semente de todo o pensamento ocidental. Então, vamos direto ao ponto, ao grande mistério. O que é que tinha de tão especial naquele tempo e naquele lugar que fez da Grécia Antiga o berço da filosofia? O que exatamente favoreceu o surgimento de pensadores como os pré-socráticos, Sócrates e Platão? Bom, a resposta para isso não é uma coisinha só não, é bem mais complexo. A gente está falando de uma transformação profunda, uma virada de chave na maneira de enxergar o mundo, uma transição do mito para a razão. Pensa assim, de um lado, a gente tinha o pensamento mitopoético. Ele explicava o mundo com base em mitos, deuses, narrativas sagradas. Do outro lado, começa a surgir o pensamento filosófico, que busca explicar esse mesmo mundo, mas usando a razão, a lógica. É uma mudança de mentalidade, de criar mitos para criar teorias. E tem o estudioso Jean-Pierre Vernant, que descreveu isso de um jeito genial. Para ele, foi como se o logos, a razão, de repente se soltasse do mito. A imagem que ele usa é fantástica. Como as escamas caem dos olhos de um cego. É isso. Foi um rompimento que permitiu uma forma totalmente nova de enxergar a realidade. Tá, mas como é que uma mudança tão radical assim acontece? A verdade é que não foi do nada. Essa libertação da razão não surgiu no vácuo, não. E o primeiro grande combustível para isso foi, sem dúvida, a vida política super vibrante das cidades gregas. Olha só que diferença. Em impérios vizinhos, tipo o Egito, a palavra do faraó era sagrada, inquestionável. Era lei e ponto final. Já na Grécia, na Grécia a coisa era diferente. A democracia grega vivia do debate público. A palavra não era para ser aceita, era para ser levada para a ágora, a praça pública, e lá ela ia ser discutida, contestada, defendida, um verdadeiro campo de batalha de ideias. E esse ambiente democrático se baseava em dois princípios-chave de igualdade entre os cidadãos. O primeiro era a isonomia, ou seja, a ideia de que todo cidadão era igual perante a lei, ninguém estava acima dela. E complementando isso, vinha a isegoria, que era basicamente o direito igual que todo cidadão tinha de falar, de se expressar na Assembleia Pública. Agora para e pensa. Se todo mundo pode falar e debater de igual para igual, que ambiente seria mais perfeito para o pensamento filosófico nascer, né? Só que, para esse debate todo acontecer na praça pública, as pessoas precisavam de uma coisa essencial: tempo. E é aqui que a gente entra numa parte, digamos, bem complexa e até sombria dessa história: o fator econômico. A real é que a economia da Grécia Antiga era baseada no trabalho escravo, e isso, por consequência, liberava os cidadãos do trabalho manual pesado. O resultado? Tempo livre, o que os gregos chamavam de ócio. Mas não era um ócio de ficar sem fazer nada, não. Era um tempo para se dedicar à vida da cidade, à política, aos esportes e, claro, à filosofia. Olha só o que o filósofo Xenofonte dizia, que o trabalho toma todo o tempo e com ele não sobra tempo nem para a república, nem para os amigos. Basicamente, era visto como um obstáculo para a vida de cidadão. E essa mentalidade não era só dele. O pensador romano Cícero, tempos depois, vai na mesma linha, dizendo que quem trabalha por dinheiro se vende, se coloca no nível dos escravos. É pesado, né? Mas mostra bem o grande paradoxo grego. A liberdade do pensamento, que a gente tanto admira, foi construída sobre a falta de liberdade de muita gente. Ok, vamos para a terceira peça do nosso quebra-cabeça. E ela tem a ver com a localização da Grécia, que era um verdadeiro centro de intercâmbio internacional na época. As rotas de comércio eram super movimentadas, mas não era só mercadoria que circulava por ali não. Eram técnicas, tecnologias e, o mais importante para a gente aqui, ideias e visões de mundo diferentes. Imagina só, os gregos tendo contato com a matemática dos egípcios, com a astronomia dos babilônios, tudo isso começava a desafiar as velhas explicações dos mitos. Eles pensavam, talvez existam padrões, leis racionais por trás da natureza. Esse caldeirão de culturas foi o terreno perfeito para a semente da filosofia finalmente germinar. Beleza, mas e hoje?
Como é que essa passagem lá atrás, do mito para a razão, ainda conversa com a gente, no nosso dia a dia? Olha que exemplo legal que apareceu numa prova de vestibular aqui no Brasil. Ele mostra perfeitamente a diferença usando a Lua. De um lado, um mito grego. A Lua é Selene, uma deusa linda, dirigindo sua carruagem de prata pelo céu. Poético, né? Do outro lado, a ciência moderna. A Lua é um satélite, numa órbita elíptica a 360 mil quilômetros da Terra. Fatos, números. E aí é que vem a sacada do autor do texto, o Sérgio Paulo Rouanet. Ele provoca a gente a pensar, não é que um conhecimento seja melhor que o outro. A questão é que eles têm usos diferentes. O conhecimento científico nos dá o poder de, por exemplo, prever um eclipse com precisão ou até construir um foguete e ir para a Lua. A lógica do mito não tem essa pretensão, o propósito dela é outro. E isso deixa a gente com essa pergunta no ar, né? Será que uma explicação é realmente melhor que a outra? Ou elas só servem para coisas diferentes? Cada uma com seu valor, seu propósito? Essa pergunta é a prova do poder que a filosofia tem até hoje. Um poder que nasceu lá atrás, naquele momento único na Grécia. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais.